E os arcturianos dentro desse campo todo, né? Eles são compreendidos, né, dentro dessa explanação nossa, como uma civilização de altíssimo desenvolvimento espiritual, né, não só compreendidos ali intelectualmente, mas sentidos, né? Porque quantas pessoas, quantas almas, quantos de vocês despertaram ao longo dos últimos 12 anos e tiveram contatos com arcturianos, né? Porque eles começaram a se aproximar de nós ali de forma mais intensa na década de 90, né? A década de 90 ali, início da década de 90, nos 2000, 2012, eles chegaram em massa com muitos e muitos e muitos aparelhos tecnológicos que eles têm para desintegrar as grades não positivas que foram montadas, implementadas aqui em volta da nossa superfície para manter a gente num estado de ignorância, amnésia e dificuldade de conexão com os reinos mais sutis. E eles são, como eu falei no início, eu não sei se eu falei ao vivo ou foi nos bastidores com o Sérgio, eles são os nossos avós genéticos, né? Quando muitos andromedanos migraram de Andrômeda após as guerras que tiveram lá, né? E dessa interação ali surgiu geneticamente a civilização arcturiana, né? Que inclusive é muito semelhante, né, aos andromedanos. Você pega uma imagem de um arcturiano, ele é muito parecido ali com os andromedanos, né? Geralmente carequinha, azulzinho. Por quê? Quem construiu, digamos assim, o sistema arcturiano, né? Quem geneticamente moldou o sistema arcturiano foram os andromedanos, tá? Então a gente vai tendo essa ancestralidade mais clareada na nossa cabeça, tá? E aí, ó, a gente tem os andromedanos, que geneticamente fizeram os arcturianos, digamos assim, fizeram geneticamente os pleiadianos barra lirianos, e os pleiadianos barra lirianos nos construíram, geneticamente falando. Então, a gente tem os pleiadianos como os nossos pais genéticos, a gente tem os arcturianos como os nossos avós genéticos, e a gente tem os andromedanos como os nossos bisavós genéticos, tá? Continuando sobre os arcturianos, eles carregam, né, uma sabedoria extraordinária, uma capacidade diplomática também extremamente refinada, uma inteligência genética, né, uma capacidade de entender, né, decodificar a genética da galáxia inteira, tá? E uma grande, grande, grande capacidade de cura e reorganização de campos. Por isso que eles foram chamados para auxiliar de forma mais enfática nessa fase que a gente está agora da transição, né? E tudo isso é parte de quê? É parte de uma grande movimentação ancestral cósmica mais profunda para a nossa elevação, tá? Então, enfatizando, a gente tem os nossos andromedanos, nossos bisavós, a gente tem os arcturianos, aqui como foco central da nossa aula, né? Os nossos avós genéticos, que posteriormente, né, trabalharam no sistema genético dos pleiadianos e que posteriormente os pleiadianos vieram a construir a nossa biologia, sendo então os nossos pais genéticos, tá? Nível de consciência arcturiano, né, eles são associados, né, ali a um nível extremamente alto de diplomacia, tá, de desenvolvimento tecnológico, tá, e de consciência, obviamente, ali ascensionada, tá? Eles operam ali entre a sexta e a nona dimensão, por ali no mínimo, tá? E isso é importante que vocês saibam, tá? Porque as frequências que eles têm trabalhado no DNA de vocês é frequência desse nível, de sexta, sétima, oitava e nona dimensão, tá? E isso mexe muito na estrutura interna de vocês, né? Além de que eles vão mexer muito no processo do desenvolvimento da inteligência de vocês, a sua capacidade de expansão do seu campo multidimensional, tá? No senso estratégico,
né? Em outras palavras, vocês vão começar a ficar mais sábios e estratégicos dentro de situações ali do cotidiano. Vocês vão começar a desenvolver, ou melhor, né? Porque isso já está dentro de nós. Vocês vão começar a ter uma sensibilidade maior em relação às leis cósmicas da natureza. E eles são também muito especialistas em leitura vibracional. Isso também vai ser muito impresso em vocês, nessa capacidade de ler o campo vibracional em volta, tá? Por isso que quando a gente fala, né, sobre o trabalho dos arcturianos, a gente está falando também de um campo ali com uma múltipla capacidade, né, extrafísica. Desde da inteligência mais expandida, desde o acesso a campos multidimensionais, desde a capacidade estratégica expandida, desde a um processo de respeito às leis maiores com uma maior sutileza, né? Além da sua capacidade de fazer leitura vibracional de tudo em volta. Sem contar com o quê? Com cura. Porque quando a gente fala dos arcturianos, a gente está falando de cura, né? Muitas pessoas já viram em centros espíritas o ZTzinho pequenininho, né? Cabeça grande, azulzinho, e inclusive muitos médios, quando viram, se assustaram, né? Tem muitas histórias desde o início ali da grande aproximação arcturiana do planeta, por volta de 2010, 2012, por ali. Eles chegavam muito em centros espíritas, né? Como médicos ali, e muitos médios videntes se assustavam quando viam eles, porque eles não estavam acostumados. Para eles, médicos de cura é tipo o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Fritz, vestidinho de branco. Aí, de repente, chega um monte de ETzinho pequenininho, azulzinho, com as mãozinhas cheias de luz e colocando em cima dos pacientes. Então, os médios videntes, eles se assustavam, né? Quando eles viam a presença deles. Então, falar dos arcturianos é falar de cura, né? Porque eles são médicos extraordinários, além de todos esses outros potenciais que eles trazem, né? Que eu já falei, inteligência, capacidade de acesso multidimensional, extremamente estrategistas, né? Um senso muito bonito de respeito às leis, uma capacidade de leitura vibracional e cura, né? Cura com tecnologia, porque eles são uma das raças, se não a raça, com a maior capacidade tecnológica da galáxia, né? As forças não positivas literalmente morrem de medo quando uma frota arcturiana se aproxima. Devido ao tamanho potencial energético, se falando espiritualmente, como também tecnológica. O sistema de defesa arcturiano, tecnologicamente falando, é extraordinário, assim, tá? Então a gente tem tudo isso, todo esse campo, né? Cura, tecnologia, consciência, a capacidade expansiva e, claro, são avós nossos, né? A gente recebe carinho dos nossos pais, mas quando a gente recebe também um carinho de um avô e de uma avó nossa, às vezes parece uma coisa meio, né? Quantas vezes os nossos avós e avós defenderam a gente de uma bronca dos nossos pais? Então, eu quero que vocês entendam com essa essência também, tá? Aquela energia de vozinho, de vozinha, tá? Mas com pulso, energia e muito, mas muito amor, tá? Como eu disse, é uma das civilizações assim mais evoluídas da nossa galáxia, tá? Eles aparecem assim, tá? Altíssimo valor espiritual e, como eu disse também, tecnologia avançadíssima, díssima. Eles possuem um dos maiores computadores quânticos da galáxia, tá? Que interliga o aglomerado de galáxias e todo o universo. Então, eles têm um mapa, né, extraordinário de todo o nosso universo, tá? Eles são incríveis, assim. Tem limite? Hã? O universo tem limite? Não, mas eles vão indo, tá? Tem um grande poder estratégico ali no que diz respeito, né, a ascensões planetárias, por isso que eles foram convidados para cá, para auxiliar nessa fase que a gente está, e a atuação deles
no que diz respeito ao afastamento das forças não positivas, é extraordinária. Como eu falei, as forças não positivas morrem de medo deles, literalmente, tá? Então, isso que a gente falou aqui já ajuda vocês compreenderem, né, os arcturianos ali como uma civilização que não atua apenas na sensibilidade espiritual também, mas com ciência superior, ciência de ciência mesmo, né? Tecnologia de luz e uma capacidade de organização de transição assim como poucos. Por que eles são tão importantes nesse processo de ascensão? Porque uma transição planetária, um processo de ascensão, não depende só de uma boa vontade, né? Ela vai exigir o quê? Recalibração de corpos sutis, reorganização mental, cura do campo emocional, né? Limpeza de interferências, restauração da ordem vibracional, e é justamente aí, né, que o trabalho arcturiano ele vai ganhar ali uma relevância importantíssima, tá? Porque eles também podem ser entendidos como um grupo com extrema capacidade de alinhamento energético, estabilizadores de frequência. Eles têm como eu falei, do supercomputador quântico deles, que tem um potencial de reorganização de distorções de tempo e espaço, tá? Porque as forças não positivas, eles criam, através de explosões atômicas, sejam físicas na Terra ou em outros sistemas, buracos e falhas na malha cósmica, né? Então, os arcturianos vão lá e corrigem e impedem que eles façam aquilo naquele setor de novo. Então, uma alta capacidade tecnológica, né, de auxílio nesses pontos também, tá? E por isso que eles são chamados também, tá? Nessas fases de transição que a gente está passando, de médicos do espaço também, né? Porque para a gente passar por um processo de transição, a gente precisa tá em cura, né? Para a gente receber novas frequências, a gente precisa tá curado ou em cura ali para que faça sentido, né? Limpa-se, entra algo mais purificado. E todos nós nesse planeta, em se tratando de biologia terrestre, a gente está num processo de cura. A gente está alinhando a nossa transcendentalidade, a gente está alinhando o nosso DNA, a gente está alinhando frequências ancestrais que a gente vem sustentando ao longo de algumas gerações, né? E a gente não consegue dar esse passo adiante sem cura. Então, adianto para vocês também que muitos médicos de cura, que muitos videntes veem aí em centros terapêuticos, né, vestidos de branco, ali, arquetipamente, tradicionalmente entendidos como médicos de cura, em linhas kardecistas ou alguma coisa assim, muitas vezes são arcturianos que se vestem daquela forma para que eles possam trabalhar nesses ambientes, em muitos ambientes espiritualistas, que é importante a gente fazer um parênteses, que alguns ambientes espiritualistas não aceitam a presença ET como uma presença positiva, muito menos como médicos. Então, em alguns centros, eles foram, entre aspas, expulsos, impedidos de trabalhar nesses ambientes, porque eles não se apresentavam como arquetipamente ali um médico de cura aceitável dentro de alguns ambientes espíritas. Então, eles, tá bom. E aí, coisa que não é difícil para eles, se vestiram como médicos de cura tradicionalmente conhecidos dentro de alguns meios espíritas. Então, muitos médicos nesses meios espíritas são arcturianos, e isso mesmo, baixinho, cabecinha grande, azulzinho, olhão grande, mas só que se apresentando como médicos de cura ali, como tradicionalmente se conhece. Tá? Então, quando a gente fala de arcturiano, eu quero que vocês tenham duas palavrinhas em essência ali, bem registrada na cabeça de vocês. Uma, médicos de cura. Duas, tecnologia extremamente avançada. E aí, desses dois pontos, se ramifica tudo o resto que eu já falei, tá? Porque eles são grandes curadores, com alta capacidade de cura, né? E trabalhos com tecnologia.
Inclusive, a inspiração para o nosso computador, né, foi dos arcturianos. Né, para o desenvolvimento tecnológico da nossa civilização, foi dos queridos arcturianos. Tá? Muitos médicos, terapeutas e pessoas voltadas ao cuidado, né, de outras pessoas ali, recebem instruções e inspirações diretas desse grupo arcturiano. Tá? E outra coisa, além de tudo isso que eu estou passando para vocês, eles atuam, né, no campo etérico, no campo astral e na organização sutil da nossa natureza. Então, enquanto muitas raças ajudam em batalhas, digamos assim, os arcturianos também ajudam a reorganizar o corpo de luz, né, que sustenta a encarnação. Sabe quando existem explosões atômicas, explosões nucleares, como já aconteceu aqui na Terra, né, na Segunda Guerra? As nossas almas, elas se fragmentam, tá? Por isso que é tão perigoso essa questão da energia nuclear. As nossas almas, elas ficam fragmentadas. Os arcturianos fazem um trabalho lindo de reorganização desses fragmentos. Por isso que às vezes as pessoas sentem-se como se tivesse faltando um pedaço delas, né? Eu não estou falando de alma gêmea ou alguma coisa assim, não, em nível de fragmento, sente como se não estivessem completas, como se estivesse faltando um pedaço delas ali. E realmente está, tá? Tá, Neva, mas eu não vivi ali a Segunda Guerra, né? Eu não estive em Hiroshima e Nagasaki, eu não participei daquelas explosões, não na Terra, mas em Órion, nas Pleiades, em Lira, em Sirius, né? Em Aldebaran, em Antares. Todos nós aqui, todos nós sem exceção, participamos de muitos processos de explosões atômicas ao longo da história da galáxia, né? E a gente tem muitos pedacinhos nossos ainda perambulando por aí, tá? E o trabalho dos arcturianos, né, é reagrupar esses fragmentos, tá? Esses pedacinhos nossos que estarmos ali, né, no meio a essas guerras, acabou ocasionando aí. A gente pode chamar também, eu não daria uma ênfase total. São os nossos fractais. A gente fala muito fractal de alma, né? Eu não diria totalmente isso, porque a gente tem duas linhas quando se trata de fractal de alma. A gente tem a linha primeiro original, que é quando realmente o nosso eu superior vai se, né, ali se fragmentando de uma forma coordenada para as múltiplas experiências, e a gente tem uma fragmentação agressiva, e isso acontece por meio das explosões atômicas. Então, por isso que o comandante Astachiran, por volta ali, quando houve as primeiras explosões atômicas, né, ali na Segunda Guerra, por ali, testes um pouco antes mesmo ali, ele veio pessoalmente, vocês parem de brincar com isso aí, que vocês não podem lidar com isso não, né? Porque é um processo muito delicado que afeta não só a nossa parte física, mas a nossa parte etérica e espiritual de um campo mais profundo, tá? E os arcturianos estão ajudando a reagrupar esses fragmentos. Eles não cuidam só dessa parte externa nossa, né? Eles também ajudam a essa reorganização interna nossa de recolocar os fragmentos nos locais onde se devem estar. Por isso que muitos de vocês sentem esse vazio, como se estivesse faltando algo. Muitas vezes vocês têm tudo, né? São pessoas bem-sucedidas, são pessoas felizes, digamos assim, são pessoas que têm bons relacionamentos, que têm um bom emprego, que têm uma boa vida, mas mesmo assim sentem um vazio, como se estivesse faltando algo. Isso é resultado, né, de explosão atômica, tá? Que aconteceram não só nesses sistemas estelares que eu falei, em meio às guerras galácticas. Abrindo um parênteses, aquele filme Star Wars, né, é uma canalização, obviamente que quem escreveu não sabe disso, mas é uma canalização e reflete o que aconteceu no sistema estelar de Órion há milhares de anos,